Paz do Senhor, amados, mais uma noite na presença do Senhor, mais uma noite que nos reunimos como a igreja do Senhor. E tenha por certo que nessa noite o nosso Deus, Ele vai falar comigo, Ele vai falar contigo. Eu já quero cumprimentar a cada um que está nos acompanhando, na live. Seja muito bem-vindo. Que nessa noite você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, que nessa noite você possa ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. E tenha por certo que nessa noite Ele nos alcançará, Ele vai falar conosco, Ele vai realmente se revelar a nós. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar na presença do Senhor. Vamos iniciar esse culto orando, vamos iniciar esse culto agradecendo ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, só Ele é digno de toda glória, só Ele é digno de todo louvor. Que você na sua casa nesse momento se desprenda de tudo, que você se desligue de tudo, que você não se preocupe com mais nada nesse momento, que você possa se conectar somente agora no reino dos céus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma noite, Pai, estamos na Tua presença, Senhor, mais uma noite, Pai, nós colocamos, Pai, diante de Ti, ó Pai, não para ouvir o homem falar, ó Pai, não para nos lamentarmos a Ti, Senhor, mas para ouvir a Tua voz, Pai, para sentir a Tua presença, Pai, para Te agradecer, ó Pai, por tudo, Pai, que o Senhor nos tem feito, Pai, pelo fôlego de vida, Pai, pelo pão de cada dia, Pai, por tudo aquilo, Pai, que nós temos, Pai. Muitos, Pai, não reconhecem, muitos não valorizam, Pai, porque tem isso diariamente, Pai. Mas nós nessa noite, Pai, queremos enfatizar, ó Pai, que somente o Senhor é Deus, Pai. Nós queremos Te agradecer, Pai, nós queremos engrandecer Teu santo nome, Pai, que é digno, Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, ó Pai. E declaramos, ó Deus, que tudo aqui é para o Senhor, ó Pai. Cada louvor, ó Pai, cada adoração, Pai, cada glória, Pai. Cada palavra aqui, Senhor, é para o Senhor, ó Pai. A Tua igreja nessa noite está reunida, Pai. A Tua igreja declara, Pai, o Teu amor por Ti, ó Pai. E reconhece, Pai, o Teu feito na cruz, Pai. Reconhece o Teu amor por nós, Pai. Nós nesse momento, Pai, entramos na Tua presença, Pai, e dizemos, Pai, o Senhor tem a liberdade sobre este lugar, o Senhor tem a liberdade sobre nós, Pai. Usa o Teu louvor como Tu queres, Pai. A cada toque de um instrumento, Pai, é tudo para o Senhor, é tudo Teu, Pai. Visita cada levita, Pai. Deus, enche os Teus filhos agora de Ti, ó Pai. E que não seja eles, mas que seja o Teu Espírito Santo conduzindo este louvor, ó Pai. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, ó Pai, conduzindo, Pai, este culto, Pai. Deus, visita agora as famílias, Pai. Visita agora cada lar, ó Pai. Visita agora cada pessoa, Pai, que está aflita, necessitada, Pai, preocupada, angustiada, Pai. Já começa a liberar agora a cura, Pai. Já começa a liberar agora, Pai, amor àquele que está, Senhor, desesperado, Pai. Cura agora toda a depressão, Pai. Toda obra de feitiçaria, de macumbaria, Pai. Quantas pessoas desesperadas agora, Pai, pensando em cometer algum mal, Pai. Tira da mente, Pai. Visita agora os Teus filhos, Pai, onde eles estão, ó Pai. Aquelas pessoas que estão desesperadas no leito de hospital agora, Pai. Oh Deus, visita, Pai, porque a última palavra ainda continua sendo a Tua, Pai. Aonde colocar um ponto final, Pai, coloca uma vírgula, Pai, porque eu sei, Pai, que o Senhor é poderoso, Pai, para tudo isso e muito mais, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos na Tua presença, Pai, Te adorando, Pai, e bendizendo Teu santo nome, Pai, que é digno, Pai, de honra, de glórias e louvores, ó Pai. Amados, vamos agora iniciar esse culto, adorando ao Senhor. Você que acabou de entrar agora, seja muito bem-vindo, fique conosco até o final. Tem pessoas chegando ainda. Vamos adorar a Deus. Adore a Deus em espírito e em verdade, como se fosse a primeira vez. Relembra agora o primeiro amor, aquele momento que você se declarou a Ele verdadeiramente. Amém? Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus.
pode falar na tua casa nesse momento? Enche-me, Deus, me visita agora, Pai. Me enche da tua presença, do teu amor, da tua grandeza. Que a amada, isso que Deus quer fazer comigo e contigo nessa noite é nos encher dele. Mas para sermos cheios, primeiro nós temos que nos esvaziar. Então nesse momento, já começa a se esvaziar de ti e começa a conversar com ele, pedir para ele te encher de maneira sobrenatural. Amém? Amado, hoje nós tivemos um momento muito triste, que foi o velório do nosso pequeno Nicolas, né? Sobrinho do pastor Marcos. E nós aprendemos com esse menino. Eu vi ele por algumas vezes na casa do pastor, algumas vezes que eu fui lá ele estava lá. E um menino que por 4 anos lutou contra uma doença, contra um câncer na cabeça. Viveu mais no hospital que fora dele. O menino tinha 6 anos de idade e por 4 anos lutou contra um câncer. E todas as vezes que eu vi aquele menino era sorrindo, era brincando, era alegre. Eu pude aprender que o pequeno Nicolas deixou para a gente um grande legado. Qual foi? Aceitar o propósito e ser feliz com ele. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às dores, ele nos ensinou que dá para ser feliz. Eu por várias vezes me perguntei qual era o propósito e entendi. Ele ensinou para a gente o que é ter coragem. Ele ensinou para a gente o que é vencer a dor, o que é vencer a dificuldade. E tem várias perguntas que nós fazemos que ficam no ar, né? Quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. E hoje o Nicolas, ele tem essas respostas para a vida dele, porque ele pôde completar a carreira dele com 6 anos. Mas tenho certeza que como vencedor, nós sabemos onde ele está, nos braços do Pai. E que a gente possa seguir esse exemplo de não reclamar, que a gente possa seguir esse exemplo de levar a vida feliz, de levar a vida com sabedoria, porque ele fez isso. Era um menino feliz e alegre em meio à dificuldade. Amém? Que o pequeno Nicolas realmente ele deixou para a gente esse legado. Eu peço que Deus visite agora toda a família, que Deus conforte, porque eu sei que não é fácil passar uma dor dessa. Mas o Deus que nós servimos, ele nos dá sabedoria e nos dá força para isso. Amém? Santo Deus, Pai. Mas a palavra do Senhor lá em Provérbios 1, amém? Enquanto você acha, eu quero dar as boas-vindas para quem acabou de chegar. Seja muito bem-vindo. Mais um culto, mais uma noite na presença do Senhor. E a palavra do Senhor em Provérbios 1 vai nos dizer assim, ó: Filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A palavra do Senhor nos diz aqui, amados, que para a gente ser feliz e entender o propósito da vida, a gente vai ter que entender o princípio do saber. A gente vai ter que entender as palavras de sabedoria que o Senhor nosso Deus deixou para a gente. A gente vai ter que aprender a ouvir o sábio. E quem é esse sábio? É Jesus. Aquele que veio para nos ensinar, aquele que veio para nos resgatar, aquele que veio para deixar para mim e para você aquilo que nós temos que fazer. O interessante é que ele não vem ensinar falando, ele vem ensinar fazendo. Ele fez. Ele provou para mim e para você que era possível vencer.
O interessante é que na jornada dele, por onde ele passava, ele transformava as regiões onde ele passava. Ele começou a caminhada dele com 12 homens, e foi crescendo, ele foi ensinando, ele foi instruindo. E o interessante é que ele instruía os 12 da mesma maneira, com a mesma intensidade, com o mesmo amor. Ele instruía os 12 com o mesmo sentimento. Ele instruía os 12 da mesma maneira, como ele chama a mim e a você da mesma maneira todos os dias, como ele fala conosco. Ele ama a humanidade do mesmo jeito. O mesmo amor com o que ele criou o primeiro homem é o mesmo amor que ele ama a humanidade até hoje. Ele ama a mim e ele ama você da mesma maneira. Agora, a diferença, amados, é como nós estamos amando a Jesus, é como nós estamos respondendo ao chamado de Jesus, é como nós estamos nos comportando na presença de Jesus. Porque ele sempre nos adverte, a Bíblia adverte, que teríamos momentos difíceis, como teríamos também momentos felizes, como teríamos momentos de sorrir e de chorar, mas como iríamos agir nesses momentos? E ele ensinava os 12 da mesma maneira. E eu queria falar um pouquinho nesta noite sobre a passagem onde Jesus ele vem andando por cima das águas, que está lá em Mateus, né? 14, Mateus 14, no versículo 25. O importante de saber, conhecer e ter a certeza do Deus que nós servimos. É uma passagem muito simples que todos nós conhecemos de cor e salteado. É uma passagem que a gente já ouviu diversas vezes, mas uma coisa me chamou a atenção nessa passagem hoje. Então em Mateus 14, 25 começa como? Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Amém? E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, agitaram. E Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O interessante é que Pedro faz uma pergunta para Jesus, e Jesus responde na hora. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amados, Pedro faz uma pergunta para Jesus: se és tu mesmo, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus imediatamente responde: então vem, e verás que sou eu. Qual foi a segunda coisa que... Eu quero iniciar hoje pela segunda coisa que Pedro teve que fazer para descobrir se era Jesus. A primeira eu vou deixar para depois. A segunda coisa que ele teve que fazer foi descer do barco. Ele teve que sair do barco para reconhecer se era Jesus mesmo ou não. Ele teve que executar a palavra que Jesus deixou lá em Isaías para a gente: quando passares pelo fogo, você não vai se queimar. Quando passares pela água, você não vai afundar. O interessante, amado, é que a palavra é muito bonita, mas para a gente experimentar realmente o sobrenatural de Deus, a gente vai ter que agir. Porque falar é fácil, eu vou passar pelo fogo. Falar é fácil, eu vou atravessar a água e não vou afundar. Agora o difícil é executar essa palavra, esse comando que Jesus desceu. Eu já quero falar para mim e para você que a gente não vai descobrir o sobrenatural de Deus não experimentando essa atitude. A gente vai ter que agir, a gente vai ter que experimentar para ver Deus responder. Porque Pedro foi ousado
em perguntar para Jesus. Pedro, ele fez aqui para Jesus, ele quis fazer o que? Ele falou: Jesus, vamos fazer um acordo? Se for tu mesmo, permita que eu vá. Ele teve ousadia de ter esse acesso a Jesus. E Jesus respondeu: Pedro, então vem, pode vir, sou eu, venha ao meu encontro. Pedro desce do barco. Pedro teve que sair da zona de conforto. Pedro teve que realmente se expor para ir até Jesus. O nosso problema, amados, é que muitas vezes a gente não quer se expor. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente quer continuar da mesma maneira, mas quer conhecer a Deus. E a gente não conhece Deus sendo tímido. A gente não vai conhecer a Deus sendo, ali razoável. A gente só conhece a Deus quando a gente é ousado na presença dEle. As maiores experiências que nós vamos ter com Deus é quando nós nos tornarmos mais ousados na presença dEle. Aí que a gente vai ver quem é o nosso Deus realmente. Porque o nosso Deus é grande e poderoso. Nosso Deus, ele é chamado como Deus do impossível. Ele quer mostrar isso para mim e para você. Interessante que num barco eram 12, só um desceu. Sabe por quê? Pedro, ele creu e ele agiu. Então não adianta somente crer, tem que também agir, tem que ter atitude, tem que manifestar a glória de Deus, mas colocar em ação, demonstrar que a gente crê realmente. Pedro teve que ir além dos seus limites. Pedro teve que enfrentar um mar que não era calmo não, o mar era revolto, o mar estava bravo, o vento era contrário. Mas ele falou assim: eu vou, porque eu ouvi uma voz de comando dizendo: vem. E ele desce do barco, amados, com toda a confiança. E o interessante é que a gente vê que Pedro, ele sai do barco e começa a andar por sobre as águas. Colocou a fé em prática, colocou a fé em ação, não deixou a fé dele guardada. Ele demonstrou que ele tinha fé, de não somente ouvir, mas de praticar também aquilo que ele ouvia. Ele falou assim: eu vou, porque eu quero experimentar algo novo. Eu quero provar mais desse meu Deus. Eu quero colocar à prova aquilo que ele pode fazer por mim. Porque ele vem nos ensinando ao longo do tempo que se nós crescêssemos, nós poderíamos fazer coisas maiores. E eu tenho visto aquilo que ele faz. O problema, amado, é que a gente vê muita coisa e a gente se faz de cego. A gente ouve muita coisa e se faz de surdo. E é hora de a gente começar a exercer aquilo que Deus colocou para a gente fazer. É colocar a fé em prática. É colocar nossa caminhada na mão dele. Uma das coisas que Pedro teve que fazer também, antes de descer do barco, é se esvaziar. Ele teve que tirar o foco dele. Ele teve que se esvaziar dele. Ele se encheu, sabe de quem? De Jesus naquele momento. Naquele momento o eu dele foi embora e o que estava dentro dele era somente Jesus. Ele falou: a minha força aqui não adianta nada, porque eu sou pescador, eu até sei nadar. Mas eu não quero ir até Jesus nadando. Eu quero ir até Ele como Ele está vindo até mim. Eu pedi para andar sobre as águas. Eu quero experimentar daquilo que Ele está fazendo. Porque Ele me dá essa condição de experimentar algo novo dessa maneira. Porque se Ele vem, eu também posso ir até Ele, da maneira que Ele vem a mim. E Pedro, amado, ele experimentou algo novo. Sabe por quê? Porque ele teve coragem de descer do barco. Agora, a pergunta que fica para mim e para você: por que Pedro desceu do barco? Por que Pedro ouviu essa palavra? Teve coragem para descer do barco. Ele não estava sozinho no barco, tinham 12 com ele. Era Pedro e mais 11, mas só Pedro desceu do barco. Porque Pedro reconheceu a voz que falava com ele.
Glória a Deus. Pedro, quando ele ouve aquela voz, ele reconhece. Porque a pior coisa que tem, amados, não é não conhecer a voz que está falando contigo. Porque a gente pode não conhecer. Com Samuel foi assim. Samuel não conheceu a voz que chamava ele. Samuel estava num quarto e uma voz falava com ele. Samuel, ele não reconhecia. Ele saía do quarto, como nos mostra a palavra, e ia até Eli. O Senhor me chamou? Ele falava assim: eu não. Era a mesma voz, na mesma casa, no mesmo endereço, que era a casa de Eli, só que estava em um quarto diferente. Não estava chamando Eli, estava chamando realmente a Samuel. Então Samuel não respondeu, não porque ele não reconhecia, ele não conhecia ainda essa voz, mas a partir do momento que ensinaram para ele, que ele fala assim: quando te chamar de novo, fala assim: pode falar, Senhor, porque eu estou te ouvindo. Ele responde da maneira correta. Ele começa a entender que era Deus que falava com ele. Então, amado, o problema não é não conhecer, o problema é não reconhecer. Porque quem não reconhece já ouviu uma vez, só que parou de reconhecer. E quem não reconheceu? Tinham 12 no barco, 12. Só um reconheceu a voz, os outros 12 não. Só um creu naquela voz, os outros 11 não. Só um acreditou naquela voz, porque ele reconhecia e sabia o poder que tinha aquela palavra. Glória a Deus. O interessante é que Pedro, ele só sai do barco quando Jesus responde ele. Primeiro ele pergunta: eu posso ir? E quando Jesus fala vem, ele sai do barco. Muitas pessoas querem sair do barco primeiro, para depois ouvir a Deus. Muitas pessoas tomam atitude primeiro, para depois ouvir a Deus. Sabe o que essa palavra está nos ensinando? Que a gente tem que fazer o correto. A gente tem que ouvir a Deus primeiro, para depois tomar atitude. A gente tem que primeiro executar o comando de Deus, que é ouvir a voz dele, para depois colocar aquilo na experiência da vida real, fazer com que aquilo tome vida, que a gente executar a palavra dele. Pedro, a gente vê que ele sempre foi ousado na presença do Senhor. Ele era o mais turrão, mas ele foi o mais ousado. Sabe por quê? Ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Ele aprendeu a praticar aquilo que Jesus ensinava para ele. E na nossa vida é assim, amados. Nós temos que aprender a praticar aquilo que Jesus nos ensina. Nós temos que materializar aquilo que Deus fala para a gente, de uma maneira que a gente creia, que a gente realmente faça aquilo ocorrer nas nossas vidas. Jesus não nos chamou para continuar da mesma maneira. Ele nos chamou para fazer as coisas diferentes. E Ele diz: é possível fazer. Porque se um homem andou por sobre as águas, e só 2 homens fizeram isso, um foi Jesus e outro foi Pedro. Eram para ser 13, mas só 2 fizeram isso. Só 2, porque um acreditou no projeto verdadeiro de Jesus. Muitas vezes Jesus apresenta para a gente um projeto que, como a palavra diz, parece loucura. A gente tem medo. Jesus fala: filho, pode começar a executar esse plano, porque ele vai se tornar realidade na tua vida. Aleluia. Porque eu estou desenhando para você. Eu estou desenhando para você. Ouça a minha voz. Faça conforme eu estou falando, conforme eu estou ordenando para você, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque eu já estou vendo o final como é. E a gente tem medo, a gente se acovarda. Eu falei para Deus: Deus, mas eu vou continuar ministrando novamente. Eu ministrei quinta-feira sobre o medo, eu vou ministrar hoje sobre o medo. Ele falou: sim, porque o medo está impedindo as pessoas de sentirem a minha graça, de sentirem a minha presença. O medo está impedindo as pessoas de ouvir a minha voz. Porque quando Pedro perde o medo, ele desce do barco.
Rei amado, o que te faz ter medo nessa noite? Qual é o teu paradigma nesta noite? Qual é o teu barco nessa noite? Sabe o que Jesus fala para você? Ignora ele. Me escuta. Deixa eu exaltar na tua vida, deixa eu exaltar na tua história. Deixa eu mostrar para você daquilo que eu sou capaz de fazer. Venha ter um particular comigo verdadeiro. Me escuta. Não importa se tem mais gente no teu barco. Se você me ouvir, eu vou falar contigo. E com você a história vai ser diferente. Porque eu vou te provar que eu sou um Deus que posso todas as coisas. A gente vê, amados, aqui nessa história, que Pedro, ele creu em Jesus de uma maneira que o vento já não impedia mais ele, que as ondas fortes já não impediam mais ele, que o balançar do barco não impediu mais ele. Porque quando ele ouve aquela voz dizendo vem, ele se desprende de todo o resto. Ele começa a ouvir só Jesus. Ele colocou foco naquilo que ele queria, e a palavra que gravou na mente dele foi vem. Venha, Pedro. E o resto já não importava mais para ele. Ou seja, os 11 que estavam no barco começaram a falar com ele com certeza. Porque a multidão não se cala, a multidão fala conosco. A multidão ela nos aponta. A multidão ela nos critica. A multidão ela quer nos calar. E eu tenho certeza que aqueles 11 que estavam com ele no barco diziam assim: olha, tá maluco? Não vai não. Isso é uma operação suicida. Você vai morrer afogado, você vai afundar. Você não está vendo a tempestade, você não está vendo o vento como está forte. Mas ele não deu atenção para ninguém, ele não ouvia mais nada, ele só ouvia a voz de Deus, de tal maneira que a fé dele chegou a um estágio sobrenatural. Ele sendo um homem natural, ele chegou a um estágio sobrenatural de ver o agir de Deus acontecer na vida dele e na história dele. Amado, e nessa noite Jesus está dizendo para mim e para você: vem. Mas vem como você está, fica tranquilo. Não se preocupa como está a tempestade ao teu redor. Não se preocupa como está a ventania, o que ela já destruiu, o que ela já desfez, o que ela já tomou de você, o que ela já levou. Deixa ela levar. Fica tranquilo, que agora é diferente. Eu estou dizendo para você: vem. E sobre o meu comando pode descer do barco, porque eu serei contigo. Ele está dizendo: faça igual Pedro, vem andando na minha direção, que você também vai experimentar do meu extraordinário, que você vai experimentar também da minha grandeza, da minha graça e da minha glória. Amado, eu vejo que Jesus tem chamado muita gente, Jesus tem falado com muita gente, e a gente não reconhece mais a voz dele, porque algo nos impede, algo nos incomoda, algo nos atrapalha, porque nós perdemos o foco, nós perdemos a essência da adoração verdadeira, nós perdemos o primeiro amor, nós perdemos a identidade de quem nós somos. Mas nesta noite, Cristo quer restaurar em mim e você essa identidade. Ele quer mostrar para mim e para você que nós somos totalmente dependentes dele. E se nós nos mantermos assim, dependentes do Senhor, se nós acreditarmos na palavra do Senhor, se nós acreditarmos nas promessas do Senhor, Ele vai mostrar para mim e para você que grandes coisas Ele continua e Ele pode fazer na minha e na tua história. Foi por isso que Josué, quando chegou um momento da história dele, ele falou assim para o povo: olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa vamos continuar adorando ao Senhor. A gente não vai se render a outros deuses, a gente não vai se prostrar a mais nada. Eu não vou perder o foco, eu vou continuar ouvindo a voz de Deus. O interessante, amados, que Josué não está falando para qualquer um.
Ele está falando para os filhos dos homens e mulheres que ficaram parados no meio do caminho, que não chegaram à terra prometida. Ele estava alertando: mas vocês não estão entendendo que vocês vão cometer o mesmo erro dos nossos pais. A gente não precisa cometer o mesmo erro, a gente pode ser diferente. A gente só tem que continuar o propósito, o caminho correto, que é ouvir a voz de Deus na dependência dEle. Amado, quantas pessoas não querem executar algo? Quantas pessoas não querem colocar a mão no arado para fazer algo? Porque na sua família tentaram fazer e não deu certo? Quantas pessoas não querem prosseguir em um projeto novo? Porque já tentaram fazer e não deu certo? Quantas pessoas têm medo de experimentar algo novo? Porque estão ligados no velho ainda? Eu já quero liberar uma palavra para a tua vida nesta noite. Se você não se desprender do velho, o novo não vai entrar. Se você não deixar o velho embora, o novo não vai entrar. Porque naquele momento que Pedro recebeu um comando dizendo: vem, ele se desprendeu do velho homem natural. Ele teve que se desprender da força dele naquele momento e ouvir a voz de Deus. E falou assim: Deus, eu vou porque eu quero experimentar algo novo. Eu quero viver experiências novas. Eu quero fazer coisas novas. E nessa noite Deus tem um convite para você. Vem experimentar coisas novas. Vem viver algo novo. Vem viver experiências novas, no qual você de uma maneira natural não vai conseguir viver. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: todas as promessas que eu fiz na Bíblia, todas as maravilhas e prodígios que eu fiz acontecer na Bíblia, não foram para homens e mulheres que quiseram viver as mesmas experiências. Não foram para pessoas que me ouviram, mas não guardaram no coração as minhas palavras. Ele está dizendo: todos os homens e mulheres que eu deixei como exemplo na Bíblia para vocês, foram pessoas que me ouviram, colocaram no coração e executaram em prática. E viram que tudo aquilo que eu prometi, eu cumpri na vida deles. E viram que tudo aquilo que eu prometi aconteceu. E viram que tudo aquilo que eu coloquei diante deles, não importa se tinha dificuldade ou não, aconteceu. Porque o mesmo Deus que te fez a promessa, o mesmo Deus que me fez a promessa, é o mesmo Deus que vai preparar pessoas para nos ajudar com que a promessa aconteça. Deus te chamou, amado, para uma obra. Deus te chamou para um novo tempo. Deus te chamou para um novo conceito. Que conceito é esse, pastor? Sobrenatural. Glória a Deus. Porque se for para a gente viver uma vida natural ainda, amados, a gente não precisa de Deus. Se for para a gente viver naquilo que a gente acha, se for para a gente viver naquilo que a gente tem confiança, naquilo que as nossas mãos, os nossos pés alcançam, a gente não precisa de Deus. Deus chamou a gente para ter uma experiência nova. E essa experiência requer de mim e de você que nós renunciemos a algumas coisas. Como fez ali Pedro, ele se esvaziou do eu dele, da força dele, e se encheu da presença de Deus. A gente já percebeu que com as nossas forças, a gente já percebeu que muitas vezes da nossa maneira não dá certo, a gente não está chegando a lugar nenhum. A gente está sofrendo, a gente está andando no deserto. O que era para ser 40 dias se tornou 40 anos. E muitas vezes a nossa vida está assim, a gente está andando em círculo e nada acontece. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: vamos dar um basta? Vamos começar de novo? Vamos colocar. Muitas vezes a gente coloca um ponto final na nossa história. E Deus está dizendo: eu vou apagar esse ponto final, eu vou colocar uma vírgula. Vai haver uma continuação. Vai haver um novo começo. Agora não mais do nosso jeito, não mais da nossa maneira, mas sim da maneira correta, da maneira que Cristo quer e tem para mim e para você.
E como disse Josué aquele grande dia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, amado, não pode ser uma dúvida, não pode ser da boca para fora, tem que ser de coração. A gente tem que executar isso dia a dia. A gente tem que mostrar isso fazendo. A gente tem que ser referência na nossa casa dessa palavra, servir ao Senhor. A gente tem que colocar em prática essa palavra. A gente tem que aprender com Cristo, fazendo as coisas de Cristo. A gente tem que revelar as coisas de Cristo, aprendendo as coisas de Cristo. Só assim dá para fazer. Você topa nessa noite? Você crê nessa noite nessa palavra que diz para você: vem? Em meio à tua luta, em meio à tua tempestade, em meio ao teu desespero, Ele está dizendo para você: vem. Deixa eu tirar você desse lugar que você se encontra hoje. Deixa eu colocar você onde eu quero que você esteja. A gente muitas vezes perdeu a nossa força, amado. A gente nem acredita mais em nós porque não sabemos mais quem nós somos. A gente não reconhece mais quem nós somos porque perdemos a nossa identidade verdadeira. E Cristo nessa noite está dizendo: eu vou resgatar a tua história. Glória a Deus. Eu vou mostrar para você quem você é verdadeiramente. Aleluia. Mas eu vou modular a tua vida. E você vai começar ela corretamente da maneira certa. Amados, a gente vê que tem pessoas, eu conheço pessoas que tem tudo para ser feliz. Tem tudo para ser feliz, mas ele não tem o necessário, que é Jesus. Ele não tem a paz que ele necessita. Ele tem a casa, ele tem o carro, ele tem a conta bancária, ele tem o dinheiro, ele tem os melhores alimentos na geladeira, tem os melhores alimentos no armário, tem o carro dos sonhos na garagem, mas ele não tem a verdadeira felicidade, que é Jesus. E a gente vê completamente o contrário. Pessoas que não alcançaram nada daquilo que planejaram materialmente, que são muito felizes com aquilo que é necessário e chamado Jesus. Glória a Deus. Eu não estou dizendo para você que não é para ter um bom carro, que não é para ter uma boa casa, que não é para ter uma conta bancária boa. Pelo contrário, é para ter sim. Agora, de nada disso adianta se você não tiver Jesus. De nada disso adianta se Jesus não estiver no meio de tudo isso que você tem. De nada disso adianta se você não reconhecer que tudo aquilo que você tem é por intermédio e porque Ele proporcionou você ter. Glória a Deus. De nada adianta, amados, a gente viver uma vida, uma história, não reconhecendo que é Ele que dá. Uma coisa eu já falei com a pastora Natália: aconteça o que acontecer, eu não vou reclamar. Aconteça o que acontecer, eu não vou blasfemar, porque eu sei o Deus que está sobre a nossa vida e que está sobre a nossa história. A gente reconhece a voz dele. É reconhecer a voz dele todo dia. É reconhecer a voz dele a todo momento. Porque a gente já conhece. É somente reconhecer. É ouvir. É ter aquela sensação gostosa de ouvir aquela voz suave, de ouvir aquela voz macia, ela falar contigo e te guiar quando você precisa. Eu e você nessa noite precisamos do quê? Coragem para descer do barco, mediante uma palavra. Amado, será que a gente está disposto a sair da nossa zona de conforto realmente? Para viver esse impossível de Deus? Porque com a nossa força, da nossa maneira, a gente não vai conseguir sentir nem viver. Ele falou que o fogo ia estar lá, ele falou que o rio ia estar lá, mas para provar, a gente vai ter que ser provado. Agora, como a gente é provado? Com medo? Não.
é com coragem, é experimentando dele e praticando a palavra dele. Falo para mim e para você nessa noite: não temas. Ele está dizendo vem. E quando ele diz vem para mim e para você, e a gente toma a atitude de ouvir a voz dele e ir de encontro a ele, a gente está dizendo assim: Senhor, eu renuncio agora a minha responsabilidade. Senhor, eu renuncio agora a minha força nessa situação, nessa questão na minha vida. Eu tiro a minha responsabilidade. Eu coloco nas tuas mãos a responsabilidade de guiar a minha história, de guiar a minha vida. E quando a gente reconhece isso, amados, a gente vai começar a compreender que não é como a gente acha que é. Sabe por quê? Ele vai mostrar pra gente como verdadeiramente é. Então nessa noite, se desprenda. Nessa noite, se destrave. Nessa noite, se coloca na presença dele. Nessa noite, deixa ele falar contigo verdadeiramente. Nessa noite, responde ele. Porque ele fala conosco o tempo todo. Prova disso: Adão e Eva pecaram. Ele não deixou de descer no jardim como ele fazia. Ele desceu no jardim. Ele continuou falando, ele continuou agindo, ele continuou mostrando. Porque ele continua sendo Deus. É a gente que para de ouvir a voz dele. Então nessa noite, responde ele. A gente viu que Adão ficou com vergonha de responder. Se escondeu. Teve medo. Porque sabia que tinha errado. Não tenha medo. Não tenha medo de responder a Jesus. Deixa ele falar contigo. A gente tem medo às vezes de responder ele, com medo daquilo que ele vai falar pra gente. Eu tenho certeza que a palavra que ele tem para você, amado, é uma palavra de ânimo, de amor. Eu tenho certeza que a palavra que ele tem para você é uma palavra que vai mudar a tua história, que vai trazer refrigério na situação que você está vivendo hoje. Eu tenho certeza que a palavra dele vai te mostrar a maneira correta de agir mediante essa situação. Está desesperado à toa. Quantas vezes eu me desesperei, e quando eu parava do desespero, eu parava de ouvir a situação difícil, eu parava de ver aquele monstro, eu falava assim: deixa eu ouvir Deus, o que Deus tem para falar. Eu via que era tão simples sair daquela situação, mas é preciso ouvir Ele falar. Na tua casa é agora. Não sei se você está sentado, se você está deitado, se você está sozinho, se você está acompanhado. De uma coisa eu sei: Ele vai te responder aí agora. Ele vai responder para você agora aquilo que você apresentar para Ele. Porque Ele respondeu vários homens e mulheres. Aqui na Bíblia como exemplo. Ele já respondeu a mim e você várias vezes. Só que nós estávamos focados em ouvir a voz dele. Então nesse momento, eu te convido aí na tua casa a fechar os olhos. Eu te convido aí na tua casa nesse momento a colocar a mão sobre o teu coração. Eu te convido aí na tua casa neste momento a pedir licença aí para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho. Colocar a mão no teu coração verdadeiramente e falar para ele: faz o mesmo. Conversa com Deus nesse momento. Deixa Ele te responder. Eu tenho certeza que da mesma maneira que Ele respondeu a Pedro, Ele vai responder para você. Ele vai falar assim: ó, deixa eu
transbordar na tua vida nesse momento agora. Deixa eu ultrapassar essa situação. Deixa eu fazer você compreender que maior sou eu do que a tribulação. Eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos e a orar comigo, dizendo assim: Senhor, nesse momento, Pai, eu me coloco na tua presença. Nesse momento, Pai, eu me coloco diante de ti, Pai. Não porque eu mereço, não porque eu, sou merecedor da tua grandeza, mas pelo teu amor o Senhor deixou para nós essa promessa. Pelo teu amor o Senhor enviou o teu Filho amado aqui ao mundo para levar sobre ele, Pai, todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todos os nossos sofrimentos. E eu creio nessa palavra, Pai. E por diversas vezes eu não ouvi a tua voz, porque eu estava muito preocupado e estava perdendo muito tempo com as coisas do lado de fora, e deixei o lado de dentro se apagar. Mas nesta noite, Pai, eu sinceramente me coloco na tua presença. Eu digo: fala comigo mais uma vez, porque eu estou pronto para te ouvir, Pai. Eu estou pronto para obedecer ao teu comando, eu estou pronto para obedecer ao teu chamado, eu estou pronto para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Não importa se de primeiro momento parece difícil, se vai doer, se eu vou ter que me desprender de algumas coisas, mas o que eu preciso é ouvir a tua voz, porque aquilo que está tomando conta dentro de mim já está me machucando demais. A dor está doendo demais, a tristeza está tomando conta de mim, e eu preciso nessa noite, Pai, ouvir a tua voz, falar comigo. Eu quero sentir o teu toque, eu quero sentir o teu abraço, eu quero sentir a tua presença. Amado, seja sincero diante dele, como fez Salomão naquele momento. Salomão tinha tudo, ele tinha a presença do Senhor. Salomão era grande diante dos homens, porque a presença que estava nele era grande, a presença do Senhor que se fazia grande dentro dele. Ele nasceu diferente, ele já nasceu separado, e o Senhor tinha avisado ele que ia ser assim, mas Deus colocou alguns limites para ele. E o que ele fez com os limites? Desobedeceu, porque parou de ouvir a voz de Deus, parou de prestar atenção em Deus e começou a dar mais atenção para as coisas que estavam do lado de fora. Se encantou com a natureza humana e parou de ouvir a Deus, e é um perigo. E ele ficou cego primeiro espiritual, e depois humanamente ficou cego, porque brincou com a natureza que estava dentro dele. Ele se enganou, ele deixou o eu dele enganar o propósito de Deus que havia dentro dele, ao ponto de ficar cego humanamente também. Um homem que foi feito como bobo de corte, escravo, um homem que tinha presença, um homem que guerreava, um homem que tinha uma força sobrenatural, teve que usar essa força para gerar moinho. A que ponto o ser humano chega? Porque para de ouvir a voz de Deus. Mas quando a gente, amado, verdadeiramente quer voltar à essência de adorar a Deus, quando a gente quer voltar à essência de estar na presença dEle, o amor dEle não nega quem Ele é. Ele continua falando conosco o tempo todo. E Sansão, ele faz o quê? Deus, nem se for a última vez, fala comigo. Deixa eu sentir a tua presença mais uma vez. Deixa eu sentir como era bom ouvir a tua voz, me encher de ti. Como era bom esse momento de intimidade que nós tínhamos junto. O Senhor dialogava comigo, eu te ouvia, e eu via as coisas sobrenaturais acontecerem aqui na terra. Ele pede uma única oportunidade.
E Deus deu a única oportunidade para ele, a última. E a palavra nos mostra que essa última oportunidade que ele teve, ela foi grande e poderosa. E essa oportunidade, amados, para nós temos ela o tempo todo, porque a palavra diz que enquanto houver o fôlego de vida ainda existe esperança, e nós temos esse fôlego ainda. Então se encha dele nesse momento. Ele nos ouve, ele quer ouvir o que é sincero dentro de nós, aquilo que o nosso coração revela. Não interessa se você tem força ou se você não tem, porque a força não é nossa, a força vem dele. Prova, Sansão, a força não era dele, a força era de Deus, e Deus devolveu essa força para ele, e ele utilizou ela mais uma vez. Ele está dizendo: eu vou te devolver essa força. Nesse momento, se encha dela, se encha dela agora, utilize dessa força para vencer aquilo que está te desafiando do lado de fora. Deixa eu exceder na tua história, deixa eu exceder na tua vida. Eu creio nesse Deus, amado, eu creio nesse poder, eu creio nessa glória. Eu creio que esse Deus, Ele é real, Ele é vivo, e nesse momento Ele nos visita, Ele nos abraça, Ele nos escuta. Ele está do teu lado agora, te ouvindo. Ele está do teu lado agora dizendo: filho, pode falar que eu sou os teus ouvidos. Aleluia. Pode se expor diante de mim, que a minha mão vai entrar em ação, que a minha palavra vai entrar em ação. Glória a Deus. Eu sou a tua força, eu sou o teu ajudador. Amém? Essa é a nossa esperança. Ele vive em nós, Ele está diante de nós. Aleluia. A palavra dele diz que, operando Ele, quem pode impedir? Amado, basta uma palavra, basta um comando. Se Pedro andou pelas águas, nós também podemos andar. Ele era um homem natural igual a você. Só que se ele se encheu, Pedro se encheu de um ser sobrenatural, chamado Jesus, presença de Deus. Aleluia. Se encha nesse momento. Vença o exterior. Se revista agora nesse momento de Deus. É dessa maneira que a gente vai vencer. Glória a Deus. É com Ele, é na presença dEle, é não saindo da presença dEle, que a cada vez que a gente vai mais longe, a situação piora, e a cada vez que a gente se aproxima, a gente ouve Ele mais perto, a gente sente mais a presença dEle. Quanto mais a gente busca, mais Ele se revela a nós. Quanto mais a gente fala com Ele, mais Ele responde a nós. Quanto mais Ele responde a nós, mais a gente consegue praticar do lado de fora aquilo que está dentro de nós. É acreditar que o melhor está por acontecer ainda, que hoje foi mais um dia, que hoje foi mais uma experiência, e que amanhã vai ser diferente, porque amanhã eu vou praticar aquilo que eu aprendi hoje. Amanhã eu vou colocar em prática aquilo que Ele falou comigo hoje. E tenha por certo que você vai ser preparado de uma maneira tão perfeita, que a tua história, a tua vida, ela vai ser motivo de exemplo para outras pessoas que nos encontravam, muitas vezes desmotivados, pessoas que nos viam muitas vezes, desamparados, não porque o nosso Deus tinha mudado, porque Ele nunca mudou. O nosso Deus sempre continuou sendo o mesmo. Nós aqui saímos da presença dEle. Por isso que as pessoas diziam: mas espera aí, você não é cristão? Você não é crente? Você não serve ao Deus que você fala que é do impossível? E você está assim desanimado? Essas pessoas vão ver agora, revelado em você, esse Jesus,
Essas pessoas vão ver agora revelado em você esse Jesus que nos prometeu algo novo e diferente, chamado esperança. Porque a nossa esperança ela é renovada nessa noite. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, que você possa ficar com essa certeza de que o Deus do impossível nos alcançou, de que o Deus do impossível está conosco a cada momento, e revelado em nós, revelado através das nossas ações, revelado em nós através das nossas palavras, as pessoas vão vivenciar o melhor de Deus na nossa história, na nossa vida, e a gente vai conseguir relatar para essas pessoas que esse Deus ele é poderoso, ele é vivo e ele existe. E através dessa maneira a gente vai conseguir trazer para Jesus as pessoas que se encontram da maneira que a gente estava também. Amém? Então você é renovado, você é fortificado, e você nessa noite é visitado pela graça do Senhor. Glória a Deus. Essa palavra que eu quero deixar para a tua vida e para a minha vida, que nós não somos o mesmo de antes. Nós agora temos uma nova identidade, que é filhos de Deus, revelados pela experiência de Cristo Jesus, que nos amou de maneira sobrenatural, que excedeu a qualquer, amado, situação difícil que ele veio passar nessa terra. E não é nenhuma situação, nenhuma tribulação que vai nos parar, e sim ela vai nos fortalecer, porque são as experiências que a gente tem que passar para ver que nós somos vitoriosos em tudo aquilo que nós vamos viver. Vitoriosos. Então não tema nenhuma situação, não tema nenhuma experiência, porque para ser vitorioso é preciso passar. Ninguém vence uma guerra sem lutar. Aleluia. Seja espiritual ou humanamente falando. Lute nessa guerra, mas não sozinho. Convide Jesus para guerrear contigo. Coloque Ele à frente da batalha. Só vai atrás, fazendo aquilo que Ele pede para você. Tira a sua arma de cena, tira a tua vontade de cena, e deixa Ele mostrar para você da maneira que você vai guerrear. É da maneira dele, é com as armas dele, é com o foco e o propósito nele. Para de olhar para o inimigo, para de olhar para o desafio, olha para Ele, porque Ele está antes do desafio, Ele está antes da guerra, Ele está antes da criação do mundo. Glória a Deus. Aquele que nos afronta não entende quem está sobre nós, quem é por nós. Jesus, Ele nos chamou. Jesus, Ele nos ensinou. Jesus, Ele nos preparou. Jesus, Ele nos capacitou para todos os momentos, não só para os felizes, mas para os difíceis também. Ele transformou água em vinho quando foi preciso. Ele abriu o mar quando for preciso. Ei, na tua história, quando for preciso, Ele vai agir. Em qualquer situação, Ele vai agir. Ele vai agir. A gente só vai responder ao comando dEle, mas quem vai agir é Ele. Ele age respondendo. Nós agimos com ação humana. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Que Deus possa, nesse momento, restaurar a tua fé. Que Deus possa, nesse momento, restaurar a tua casa. Que Deus possa, nesse momento, restaurar a tua família. Porque se você der a liberdade para Ele, Ele vai fazer. Se você der a oportunidade para Ele, Ele vai fazer. Não aquilo que você quer, Ele vai fazer aquilo que é necessário para que você vença, para que você mude. Eu tenho certeza que o necessário dEle é muito melhor
do que aquilo que a gente quer. Então nessa noite, amado, a palavra que eu quero deixar para você é: seja feliz com Jesus no comando do teu barco. Seja feliz com Jesus no comando da tua vida. Deixa Ele comandar. Amém? Que Deus te abençoe a cada dia mais. Que Deus possa honrar a tua vida como Ele quer te honrar, não da maneira que nós queremos. Porque às vezes o nosso desejo é muito pouco, às vezes a nossa vontade humana é muito pouca, a gente é limitado. E o nosso Deus, Ele é ilimitado. Ele quer mostrar para você isso, que Ele é ilimitado. Ele quer fazer com que você viva na tua história aquilo que Ele proporcionou para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Quero convidar agora Pastor Marcos, amém? E Deus te abençoe grandemente. Amém. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, meus queridos, amém? Palavra abençoada, né? Só nos resta agradecer a Deus, agradecer a todos que estiveram comigo ali hoje, nesse dia que não tem sido fácil, mas como nós aprendemos aqui, estamos preparados para todas as situações. O apóstolo Paulo ensinou: eu aprendi a dar glória com muito, agora com pouco, eu aprendi a dar glória na dor, aprendi a dar glória na alegria, e nós estamos treinados. Por isso que a igreja não é lugar de mimo, a igreja é lugar de treinamento, para que a gente possa estar preparado para esses dias. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, esteve comigo ali hoje, irmã Jéssica, irmão Roque, né, pastor Pedro, pastora Márcia esteve conosco hoje ali. Deus abençoe a irmã Sheila, irmão Hérito, diaconisa Xênia, Ita, eles estiveram ali. Que Deus possa abençoar a todos vocês que também oraram por nossas vidas, que estiveram intercedendo por nós, por nossos familiares. Eu quero deixar só esse agradecimento a vocês. Hoje está um pouco difícil para falar, mas eu quero agradecer ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito em nossas vidas, porque Ele é o dono, né, do jardim, é Ele que controla. Então, amados, eu quero louvar a Deus, que Deus possa abençoar todos vocês. Se eu estou bem, minha família está bem, nós estamos bem. Hoje conversamos com o pastor para que pudesse trazer essa mensagem ao nosso coração. Nós também precisamos ouvir um pouco, e hoje fomos ministrados com essa palavra tão abençoada. Então, que Deus abençoe vocês. A minha esposa está em casa, meu filho também. Não estão aqui hoje, estão muito cansados, né? Estão ali descansando. Ela nem entrou hoje na live, mas estamos bem, sim. Creio que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, né? E a alegria já vai chegar pela manhã. Então nós estamos crendo nessa palavra. Queridos, só nos resta agradecer você que tem contribuído, que tem ajudado também. Nós queríamos orar pelo final, os irmãos que vão ofertar, para que Deus possa abençoar a tua vida sempre. Amém, meus amados? Queríamos agradecer a Deus. Eu quero agradecer a todas as mensagens. Se eu não respondi a algum, irmãos, aqui são muitas mensagens. Talvez eu não consiga responder a todas, mas quero agradecer a todos vocês que compartilharam conosco, que sofreram, que estão chorando, que choraram. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós somos eternamente gratos pela vida de vocês. Amém, meus queridos? Feche teus olhos, vamos orar e agradecer para encerramento. Deus abençoe a vida do pastor Alexandre, os obreiros que estão aqui, os adoradores do Senhor, amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, nosso apóstolo, pastora, amém? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar ainda mais a vida de cada irmão, a vida de cada irmã, meu Pai. Pela vida da minha cunhada, do meu cunhado, pelos nossos familiares, pela minha sogra, minha esposa, Senhor. Pai, que o Senhor possa continuar nos dando força a todos os teus filhos que ouviram essa palavra, meu Pai. E aquele que tem a oportunidade de voltar ao teu Evangelho, tomar atitude como foi pregado hoje e entender os seus propósitos, executando, praticando a sua palavra, Pai. Que o Senhor dê força em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos todos aqueles, meu Pai, que têm abençoado esta casa, este lugar, Senhor. Pai, somos gratos a Ti, meu Pai, por toda a oportunidade concedida.
Obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito na nossa vida. Somos gratos, porque hoje, meu Pai, o Senhor levou uma joia rara, mas nós entendemos, Senhor, que ele voltou da onde ele veio e ele está no Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do Nicolas, pela força que o Senhor deu a ele nesses 3 anos, Senhor, que nós lutamos juntos, meu Pai, vencemos também hoje juntos, porque hoje chegou o grande dia da festa, da vitória, porque o céu o recebeu, meu Pai, em festa, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, querido. Quinta-feira estamos aqui, amém, para adorar ao Senhor. Estenda a tua mão, curva a tua cabeça, amém. Que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a tua vida, querido, não só hoje, mas para todos sempre. Você que acredita, digam amém, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Estamos encerrando essa live. Obrigado a você que compartilhou, você que acompanhou, amém. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus, amém, em nome de Jesus.